Que maltinha, bem-vindos aqui ao nosso canal. Neste vídeo nós vamos falar sobre a grande luta do próximo sábado no UFC 280 entre o Charles Oliveira e o Makhachev, o Islam Makhachev. Bom, são dois grandes lutadores, estão no auge da sua forma, vêm de uma incrível série de vitórias, cada um deles, e vai ser uma luta, na minha opinião, tem tudo para ser espetacular. Os dois estilos que têm algumas semelhanças em termos de ação, dois lutadores que querem ganhar muito, mas eu acho que poderá tender para um dos lados. Já vou dizer qual é a minha grande previsão, mas antes disso vamos falar um pouco sobre o Charles. O Charles Oliveira, quais são os pontos fortes, na minha opinião, que ele tem? Ele é um lutador muito versátil, é um lutador que tem uma boa movimentação, tem muitas ferramentas de trabalho, ou seja, tem umas áreas de trabalho muito abrangentes, trabalha bem em qualquer área, é um finalizador nato, é alguém que no solo sente-se muito confiante, mas já provou que consegue pôr KOs em pé através dos seus punhos, então é um lutador que tem toda essa capacidade. E tem uma coisa que para mim faz a grande diferença no jogo dele, que é aquele coração enorme que ele tem, aquela resiliência, aquela capacidade de aguentar o sofrimento, de aguentar aquela pancada que às vezes ele recebe e não desistir, ir para cima e continuar. E isso é uma grande vantagem que o Charles tem, essa forma de abordar a luta com essa grande resiliência, aquele coração de leão muito grande, de grande capacidade de aguentar os processos de sofrimento. Isso é uma vantagem. Se pensarmos um pouco nas desvantagens que o jogo do Charles poderá ter, bom, a limitação que eu acho que às vezes o Charles tem é que, com aquele ímpeto que eu falei há bocado, de ter um coração muito grande, de não decidir para a frente, às vezes expõe-se demasiado. Ou seja, às vezes expõe-se em demasia a parte do impacto. E isso pode um dia fazer com que ele receba um KO e possa cair. Por isso, talvez seria o mais interessante que o Charles se resguardasse um pouco na parte defensiva, muitas vezes, para poder ter mais sucesso depois nas suas partes ofensivas também. Okay? Essa é para mim a grande limitação do jogo do Charles. Limitação no sentido, pode ser uma estratégia, mas poderá ser um aspecto que deve ser trabalhado. Isto sobre o Charles. Se falarmos do Makhachev, quais são os pontos fortes dele? Ele é um wrestler muito bom, é um atleta que tem aquela capacidade de poder encurtar a distância, dominar o corpo a corpo, projetar e depois estar por cima na luta. E quando ele está por cima na luta, é um lutador muito perigoso, é um lutador que tem recursos de finalização, mas tem também aquele ground and pound muito forte, o que faz com que ele seja um lutador muito perigoso quando ele está por cima. Por isso ele tem essas grandes vantagens, a forma como consegue encurtar a distância, a forma como ele troca com a grande ênfase ou com a superioridade de trocação dele, seja para ganhar o timing certo para poder entrar e depois trabalhar o clinch da forma de poder ter que fazer o takedown e depois no chão ele por cima é muito perigoso. Isso para mim são as grandes vantagens do Islam. Partes de limitação do seu jogo, do seu trabalho. Na minha opinião, ele é um lutador menos móvel, é um lutador que, na minha opinião, tem menos recursos do que o Charles em termos de recursos de trabalho nas ciências todas, apesar deles todos os treinam tudo e bem, mas a limitação, na minha opinião, tem a ver com uma pouca mobilidade, ele nunca troca a guarda, ou seja, tem sempre a mesma guarda à frente, que pode ser explorado. Tem aquele momento sempre dos impactos dele, haver sempre aquela tentativa, ou uma grande parte dos impactos dele terem como objetivo final a entrada, o que pode ser explorado na sua movimentação, ou seja, no caso do Charles. E depois, eu não sei como é que ele se poderá comportar se tiver as costas no chão do solo. Ou seja, ele está muito habituado a estar por cima. Se ele estiver por baixo de fazer uma guarda ou uma meia guarda, ou mesmo a sofrer uma posição, numa top position, qual é que será a reação dele? Poderá ser uma limitação ou não, porque provavelmente vemos o jogo dele muitas vezes por cima, não é? Então poderá ser algo a tentar ver e explorar. Bom, então, qual é que é a minha previsão? Eu acho que vai ganhar o Charles. Acho que o Charles tem mais condições para ganhar. Vai ser uma luta difícil para ambos. E acho que o Charles tem mais argumentos para isso. Vais ter que mostrar isso na luta. Cada luta é uma luta
mesmo aqueles às vezes são os underdogs, às vezes ganham as lutas, porque cada luta é uma luta, cada movimento é um movimento, a luta define-se nos detalhes, mas na minha opinião, se eu tiver que escolher entre os dois, para mim o Charles é aquele que vai ganhar. Como é que ele poderá fazer isso? Vou dar essa perspectiva e a perspectiva também do Makhachev. O Charles, para ganhar, na minha opinião, tem que se manter seguro na parte da entrada. Ele tem um alcance maior, ou seja, o Charles tem uma envergadura maior, pode usar isso em favor dele, movimentações daqueles punhos retos, aqueles ganchos mais abertos, poderá ser uma boa estratégia para ir minando e cansando e desgastando o Islam através do strike, mantendo-se a alguma distância, ir desgastando e também enervando a parte da frustração do Islam não conseguir encurtar a distância, e com isso depois ser o Charles a continuar em pé, ou o Charles depois entrar na posição do pro takedown e ficar ele por cima, já tendo o Islam desgastado, já tendo alguém que já está até mesmo comprometido emocionalmente, porque já está um pouco frustrado. Poderá ser uma boa estratégia do Charles, ok? Movimentação, manter a distância, usar a sua envergadura em seu favor, ir minando o jogo dele e depois, quando chegar à altura, então, poder, se assim o quiser, tentar levar a luta para o solo, ficando por cima, e com isso poder usar as suas ferramentas de finalização e também ground and pound. Isto é a minha abordagem daquilo que o Charles poderia fazer para ter mais vantagem no ringue. Se formos para o Islam, provavelmente, para ele dominar a situação, tem que encurtar a distância, tem que sair daquela movimentação, no que o Charles tem aquela movimentação mais longa, né, e encurtar a distância, baixar o nível para poder cinturar, e depois a partir daí talvez encostar lá queiros, com isso trabalhar um pouco e até fazer o takedown. E a partir do momento que se estiver por cima, ser seguro nas suas ações, usar muito o ground and pound, castigar e, se vir um espaço, poder então ir para a finalização, mas ter muita paciência para cansar o Charles e pôr o Charles em situações desconfortáveis e pôr aquela pressão que ele faz constante quando está no clinch ou quando está no solo por cima. Esta será uma forma de abordar a luta para o Makhachev poder ter a vantagem sobre o Charles. Bom, meus colegas, meus senhores, meus pequenos gafanhotos, esta foi a minha previsão segundo esta grande luta que vai ser no UFC 280. Se ainda não pôs o gosto, ponha aí o gosto, subscreva o nosso canal, partilhe a nossa informação e que ganhe o melhor, mas neste caso, seja o Charles, na minha opinião. Bom, deixo-te um abraço, força e volte.